Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre a extensão lógica da burguesia ser sempre resultante do suicídio da mesma. Porque é esse suicídio burguês que estamos vivendo dia a dia nos últimos tempos. É parte do próximo processo pelo fim do capitalismo e parte da própria queda do capitalismo. Eu divido a burguesia, assim, para entender nesse vídeo, em duas partes. Primeiramente, a burguesia colonial, a burguesia rentista do Brasil, que não produz porra nenhuma e vive justamente do lucro em cima do sangue e do suor do povo, através de uma dívida que o próprio desgoverno se nega a auditar. Ou seja, o desgoverno é parte dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas que é a burguesia colonial. No caso do Brasil. Essa burguesia colonial vive o seu homicídio justamente pela sua própria ganância, que é também o porquê da burguesia imperialista vive também o seu próprio suicídio através da ganância deles mesmos, consequentemente por parte também da queda do capitalismo. Então, vamos primeiramente focar na burguesia colonial. A burguesia colonial gerou para ela esse lucro que é gerado pelo sangue e o suor do povo através de uma dívida que se negam a auditar, que a última vez que se auditou foi o próprio Getúlio Vargas, e se provou que mais de 70% da dívida era criada em cima de uma ilusão. Não existia papéis que comprovassem. Apenas 30 e poucos % da dívida brasileira tinha papéis que comprovassem sua existência na década de 30 e 40. O que fez com que sobrasse esse dinheiro justamente do pagamento da dívida para criar a Petrobras, a Eletrobras, enfim. E todos os despresidentes desde então, Getúlio se matou também por causa disso. E, consequentemente, os presidentes que foram depois se negam a auditar a dívida para ficar de quatro justamente para o imperialismo. E justamente é isso que é demonstrado todos os dias pelos desgovernantes e também pela própria burguesia colonial. O combo de PPI, eu fiz vários tópicos para falar um pouco mais sobre esse vídeo e vou falar um pouco sobre esses tópicos. O combo do PPI no básico, por exemplo, o PPI é o preço de paridade de importação. Justamente importar produtos que poderiam ser produzidos aqui, como o milho, como o próprio petróleo, depois que ele passa pelo processo de refino e torna-se a gasolina, o diesel e etc. Tudo isso pode ser feito aqui. E é negado justamente para vender não só a propriedade do povo brasileiro, que é isso que eles retiram debaixo da terra, segundo a sua própria falácia constitucional. Mas também para lucrar, para dar o lucro à burguesia imperialista, que dá, por sua vez, parte ínfima desse lucro para a burguesia colonial, entende? Enfim, o preço de paridade de importação junto ao petrodólar, a ideia do petrodólar surgiu entre Nixon e a Arábia Saudita na década de 60, que é justamente deixar o ouro como preço base da própria economia capitalista, para passar a ser um dólar que é apoiado pelo próprio petróleo no mundo todo. E é a queda desse petrodólar que estamos vendo cotidianamente e diariamente. Cada vez mais e mais nações deixam de usar o petrodólar como base financeira econômica, o que acaba minando todo o poder do imperialismo americano. E é o fato desse anúncio e o próprio falar sobre isso em meio à praça pública em várias nações é o que tem gerado a queda e a crise justamente do imperialismo dos estados ímpios da América do Norte, menos o Canadá, que se diz América, né, velho? A piada do ego dessa gente é ridícula, tá vendo?
O combo do PPI, enfim, no básico, para lucro da burguesia colonial e da burguesia imperialista, consequentemente, no milho, no petróleo, nos insumos, no ferro, no cimento, na energia, enfim. E juros altos, justamente pela tomada da burguesia colonial do Banco Central, para justamente o lucro do rentismo, que nada produz e apenas vive do sangue, do suor e das riquezas do povo brasileiro, que são um bando de parasitas mesmo. Eles são, a burguesia colonial é ridícula, ainda mais a do Brasil, entende? Eles são cada vez mais, e se mostram, tão suicidas da parte deles, negam tanto a vida, não só do próximo, acabam negando a deles mesmos, entende? Porque a própria ganância deles gera a queda deles, consequentemente. Enfim, e o combo do PPI mais o juro alto não só mantém o lucro e o roubo a curto prazo da burguesia colonial. É só pensar um pouco mais que vemos que esse lucro é a muito curto prazo, entende? Justamente para manter a ilusão de lucro, sabendo que depois vai colher a queda, consequentemente. O prazo de curto prazo da burguesia colonial, mas a inevitável canibalização da mesma, tanto pela burguesia imperialista, de um lado, quanto pela revolta popular, de outro, que é inevitável. Quanto mais a burguesia... E é isso um dos porquês que ela é suicida. Eles exploram e cada vez quer mais explorar, o que gera justamente a revolta popular para tomar do que é do povo, entende? Mas não só isso. A burguesia imperialista, junto com o advento da internet e outros meios de comunicação rápida, destrói a burguesia colonial, porque cada vez mais essa fatia é tomada pela burguesia imperialista, que justamente não usufrui desse dinheiro, porque acaba, justamente pela queda do capitalismo, não conseguindo lucrar, entende? E isso é um dos porquês do suicídio da burguesia imperialista também. E eu vou falar um pouco desse suicídio da burguesia imperialista. Enquanto o suicídio da burguesia imperialista se dá pela perda de alcance da mesma. Cada vez mais a burguesia imperialista perde o alcance do que ela faz. Um bom exemplo disso é a guerra na Ucrânia, entende? A guerra na Ucrânia foi gerada, e essa tomada da Ucrânia pelo imperialismo, pela OTAN, enfim, por toda essa influência, que gerou uma primavera, e consequentemente a essa primavera na Ucrânia, gerou Zelensky, que é um marionete do imperialismo, entende? Que acaba dizendo que vai colocar uma bomba atômica a 200 quilômetros, vai começar a investir num projeto atômico na Ucrânia, entende? E foi isso que gerou a guerra. Aonde, man? Na história da Rússia, quem sabe um mínimo da história da Rússia, sabe que o regime nunca ia aceitar uma bomba a 200 quilômetros de Moscou, entende? Isso é um país com possibilidade de criar uma bomba atômica a 200 quilômetros de Moscou. E eu não estou falando só disso, né? Porque o próprio imperialismo tem as suas bombas na Ucrânia. Isso já foi mostrado anteriormente. Entende? Tudo isso foi criado justamente para gerar essa sensação de crise gerada pelo imperialismo, para justamente entre um imperialismo e outro, nesse combate entre os próprios imperialismos, geram a queda de ambos os imperialismos, entende? A democracia real gera a queda da estrutura capitalista de todos os países, entende? É justamente isso que eles têm medo, velho. Tanto medo que teve que criar 2 guerras mundiais para segurar uma internacional socialista, entende? Uma internacional dos trabalhadores. Imagine isso no regime de hoje, véio, onde temos a internet, para construir uma democracia real, entende? Para construir a socialização dos meios de produção, que é inevitável, porque o capitalismo vive a sua queda e destruição todos os dias, entende? E quanto mais cai, mais é evidente justamente a queda de todos eles, entende? A ilusão de perenidade, justamente a ideia, a perenidade do Estado ímpio capitalista, que é uma ilusão, porque o mesmo vive a queda junto com o próprio capitalismo,
o que esse Estado capitalista, o Estado que nega a democracia real, sem representantes eleitos, entende? Através da antidemocracia representativa, que não passa de uma ditadura burguesa, enfim. O gerenciador dos roubos dessa quadrilha burguesa, que é o próprio Estado, gera a ilusão de que o mesmo pode gerar crédito, entende? Pode gerar moeda. E é essa dívida que rouba e genocida os trabalhadores, entende? Consequentemente, títulos de uma dívida nunca existente, porque foi gerada pelo próprio capitalismo para lucro da burguesia, consequência do roubo da classe trabalhadora, entende? Logo, a ilusão da falácia constitucional gera o rompimento com o real, com a realidade, por ser uma mentira. Consequentemente, alienação, seguido do roubo e do genocídio do povo. Sabe? A queda do capitalismo é justamente mostrado pelas quedas desses bancos que não têm esse dinheiro para conseguir dividir para todos, entende? Porque é criado crédito e consegue jogar e criar juros em cima de juros em uma ilusão, porque não existe esse dinheiro, entende? Se as pessoas começarem a tirar o seu dinheiro dos bancos, os bancos param de existir e, consequentemente, o capitalismo para, entende? E isso é tão frágil que eles não conseguem entender ainda que estão em meio à queda, entende? É tão ridículo a sensação dessa alienação que faz com que esse povo ache que realmente tem um crédito que não existe, sabe? Que foi gerado pelo roubo da classe trabalhadora. E, consequentemente, com a consciência de classe, a consciência una, a consciência da unidade do povo, gera justamente a queda e a cobrança disso, de todo esse roubo e genocídio que está acontecendo. Logo, eu gostaria de falar um pouco sobre, e é isso, o esquizofrentismo, entende? Que é o cara viver tanto de renda, que entra numa esquizofrenia não só da ilusão de superioridade, de achar que é superior ao pobre, mas de uma ilusão de separatividade, que é a negação da unidade, do um que todos somos. E é justamente uma esquizofrenia, o rentismo, entende? Essas duas bases do fascismo brasileiro, que é o esquizorrentismo e o neointegralismo, que é o fascismo, que é o poder de punição, da ilusão do Estado, e o poder sobre a vida e a morte do cidadão. Ou você acha que a polícia não tortura as crianças na favela? Ou você não acha eu falo crianças mesmo, véio, das pessoas que não tiveram o básico suficiente para se levantar e se tornarem adultas, entende? Que é justamente o viver ao trabalho, que é justamente amar o próximo como a si mesmo, que é o emanar, criar forma e materializar a essência, o verbo, a palavra de Deus, a lógica, a verdade dentro de você, entende? E essa tortura do Estado e justamente o poder sobre a vida e a morte dos cidadãos através dos atos de resistência da polícia, etc. Tudo isso é fascismo, né? E é o fascismo brasileiro, e é parte da estrutura da falácia constitucional, que é justamente gerada pelo PT, que é gerada por todos os partidos, que é gerada por todas as pessoas que votam, que se tornam base desse genocídio e roubo do povo, consequentemente. E eu escrevi isso, que seria o PPI no básico, e os juros altos para delírio rentista gera miséria e desemprego, o que faz não circular a moeda. O Estado não arrecada, perde-se o poder de compra, porque as empresas, ao invés de produzir, demitiram ou diminuiu as remunerações dos seus trabalhadores para viver de juros e rentismo, logo porque o capitalismo é crise, o suicídio é o capitalismo. Entende? O capitalismo gera a crise
que gera justamente o povo não ter dinheiro para movimentar essa economia e gerar o próprio capitalismo, ou seja, o que gera o movimento contrário, a queda do capitalismo, a destruição do capitalismo, que é vivida hoje diariamente. E por extensão, a extensão da lógica burguesa é justamente esse suicídio, e que eles expressam até em subconsciente, inconsciente, não é? A todo momento, porque sabem que estão ganhando, explorando e genocidando o próprio povo. E por consequente a alma cobra o karma com a queda deles, todos os dias, de diversas formas. E é assim que funciona o universo. A compreensão da consciência de classe, ou seja, da consciência una, a consciência da unidade que todos somos, é a resposta imediata em direção ao suicídio inevitável da classe burguesa. Porque é justamente a opressão que gera a consciência, entende? É justamente a ignorância que é destruída para a compreensão da verdade. E isso acontece a todo momento. É um movimento inevitável da própria consciência divina na consciência humana, que é justamente a compreensão da verdade na sua consciência. É compreender a realidade e através dessa compreensão, exercer a própria verdade e, consequentemente, o poder, que é justamente mostrar a queda do capitalismo. Logo, os trabalhadores, a cooperativa de trabalhadores, a reunião dos trabalhadores, a socialização dos meios de produção, o socialismo, é a destruição dos conglomerados burgueses, do neofeudalismo burguês, e a socialização dos meios de produção, socialismo, que é inevitável, é também parte do movimento do suicídio da classe burguesa, entende? Eles tiveram que fazer 2 guerras mundiais, justamente, para não haver uma internacional dos trabalhadores. Imagine uma democracia real na era da internet, entende? E é isso que eles mais temem. E é por isso que a gente tem que lutar, entende? E por hoje eu fico por aqui. Peço para você clicar no sino aí, se inscrever no canal no YouTube. A gente também tem o Movimento Una no Instagram, enfim, no Twitter, também tem eu no Twitter. Eu normalmente deixo esses links aí por baixo do vídeo e até mais.